Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos a um resumo agora do livro 6. Bom, o livro 6 ele continua estudando as taças do Apocalipse, tá bom? Começa em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, quando a sexta taça é derramada no rio Eufrates. Mais uma indicação de que o mundo árabe ele terá uma participação importante no exército do anticristo, serão aliados do anticristo, tá bom? E quando ela é derramada no Eufrates, o Eufrates seca para que o exército do anticristo passe. Olha que significativo. Bom, depois, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saem para convencer os reis da terra para entrarem nessa batalha, ok? E depois eu comento a sexta taça e a terceira guerra mundial. Por quê? A batalha do Armagedon é a terceira guerra mundial. Já tivemos 2, agora teremos a terceira. Mas nesse período, a Bíblia fala da conversão de Israel. Tanto na profecia de Ezequiel, né, do Vale dos Ossos Secos, eu coloquei aí abaixo, e também o apóstolo Paulo em diversos lugares. Bom, nesse ponto eu falo também sobre o Armagedon, a Rússia e a China, porque esses países, junto com a Ucrânia, eles foram povoados pelos descendentes de Jafé. A história comprova isso. Pode pegar o mapa da CPAD, as nações após o dilúvio, eles povoaram aquela região. Depois eu falo o Armagedon, a Ucrânia e o Anticristo. Eu apresento aí até a figura de um homem chamado Baal Shem Tov, porque ele fundou o judaísmo espírita. Na verdade, ele deu uma continuada, né, já que já existia a Cabala, que já era o espiritismo judaico. Mas ele criou uma corrente chamada Hassidismo. Ele disse que Deus lhe deu a graça de aprender com os espíritos do passado. E assim o espírito do profeta Aías, que viveu nos dias de Salomão, lhe deu novos ensinamentos. Só heresia. Os judeus defendem o livre-arbítrio, ele passou a defender a predestinação. Ele começou a defender que o homem, através da meditação, pode alcançar um grau de espiritualidade a ponto dele merecer ser reverenciado pela humanidade como semideus. Olha só, é a preparação para o anticristo. E essa religião, hoje, o hassidismo, ela predomina em Israel. Quando vocês veem aqueles judeus ortodoxos lá balançando, todo de preto, né, aqueles judeus, eles são hassidistas, são espíritas. Nesse momento aí, eu mostrei para vocês e citei umas partes de um livro chamado Espiritismo Judaico, de autoria de uma judia, em que ela diz que ficou espantada como o espiritismo é comum entre os judeus hoje, porque é uma preparação para a vinda do anticristo. Bom, depois o capítulo 16.16.1, eu comento sobre o Armagedon, que diz que eles os congregaram no lugar chamado Armagedon. O significado da palavra Armagedon, alguns acreditam que seria Megido, vale de Megido ou planície de Megido. Mas Armagedon não é planície, mas monte. Então, Megido não tem monte. Qual seria a interpretação? Ok? Então tem uma interpretação interessante que eu coloquei aí, de Grant Osborne, que ele fala que essa expressão é, na verdade, um hebraísmo, e que você deveria traduzir como monte da congregação, ou seja, seria então uma disputa doutrinária em Sião, que é o monte da congregação. E essa disputa doutrinária pode ser entre o espiritismo judaico, que é o hassidismo, e hoje está predominando lá em Israel, e entre a verdadeira doutrina bíblica, tá ok? Bom, esse eu coloco aí, seria o Armagedon das ideias, ou o Armagedon das doutrinas. Bom, esta é a sexta taça, e depois vem a sétima taça, que ele derrama a taça no ar e ele diz, está feito, como um finalmente da grande tribulação. É a última taça, é o último juízo. Mas ele vê nesse momento uma praga de Saraiva, pedras caindo sobre os homens, ou seja, pedras caindo sobre o exército do anticristo, principalmente, mas também sobre toda a humanidade que está acreditando no anticristo. Bom, depois vem o capítulo 17, o capítulo 17, o capítulo 18,
eu enfatizei isso para vocês. É incrível, porque esse capítulo, esses 2 capítulos, eles são dedicados à Babilônia apocalíptica. Sem contar que ela é falada no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 19, é o personagem mais tratado no Apocalipse. E eu falei com vocês, isso é para nós ficarmos atentos, porque a Igreja Católica é a instituição mais perigosa desses últimos dias. Ela está enganando a humanidade, se passando por Igreja de Jesus, mas até o judaísmo está sendo enganado. Na reunião que eles fizeram lá no Monte Sinai, né, num culto à natureza, um pedido de perdão à natureza, no dia 13 de novembro desse ano, o judaísmo participou. E evangélicos também estão participando. A Assembleia de Deus está indo lá no Vaticano chamar o Papa de sua santidade. Então, nós temos que abrir os olhos. Vejam o que diz. A Babilônia está assentada sobre muitas águas. Nesse ponto eu interpretei para vocês como que a Igreja Católica esteve assentada sobre os reis. E o Apocalipse diz que ela estará assentada sobre o reino do Anticristo, até que o Anticristo decide matá-la. Bom, no 17.3.1, diz que a Babilônia está assentada sobre a besta vermelha, a besta escarlate, que é o comunismo. E eu coloco aí artigos falando, um artigo da BBC News que diz: o Vaticano está nos vendendo, porque a aproximação entre o Papa e Pequim desagrada os católicos da China. O Papa, ele reconheceu os bispos ateus da China como bispos católicos. Ou seja, ele está preparando o caminho para ele se assentar também sobre a besta vermelha. É inacreditável. E um cardeal que disse: a aproximação do Papa com a China é traição a Cristo, diz cardeal. Mas isso está seguindo. Eles não podem contradizer o Papa, porque eles dizem que o Papa é infalível nas suas decisões religiosas. Olha o abismo que eles se envolveram, né? Porque isso é um dogma para o catolicismo. Agora chega um Papa e reconhece ateu, diz que o ateu vai para o céu, e os católicos, literalmente, eles têm que ficar quietos, porque eles dizem que o Papa é infalível. Isso é um erro doutrinário grave. Bom, depois, o item 17.4.1, eu falo aí da riqueza da Babilônia apocalíptica. Eu mostro artigos, livros escritos, que eles dizem que não tem como calcular a riqueza da Igreja Católica, que é muito grande em empresas, em bens materiais. Ela é a instituição mais rica do mundo, tá bom? Depois eu digo a Babilônia apocalíptica e o paganismo romano, como ela adotou o culto romano, que é o culto de Babel, o culto da Babilônia, né? A grande Babilônia e o determinismo dos deuses, essa doutrina da predestinação que estão anunciando aí como calvinismo, isso é tudo mentira. Calvino não deu início a nada. Quem iniciou isso foi aquele bispo Agostinho de Hipona, o Balaão de Pérgamo, o mesmo que implantou o culto aos mortos na Igreja Católica. Essa é uma doutrina pagã. Todos os povos pagãos acreditavam no determinismo dos deuses. Só Israel acreditava no livre-arbítrio. Bom, depois o item 17.6.1, né, o sangue dos santos e da testemunha. Nesse ponto aí eu falo como a Igreja Católica perseguiu os anabatistas. Eu cito uma obra espanhola em 10 volumes, com o título diz Os Crimes do Cristianismo. Na verdade é do catolicismo. E uma das histórias que ele conta, como a Igreja Católica, logo que ela foi criada, ela já criou campo de extermínio de anabatistas, tá bom? De pagãos, de judeus, e ele cita lá 2 campos de extermínio na região de Canaã, onde a Igreja Católica prendia e matava, uma coisa absurda. Depois eu comento sobre a Babilônia apocalíptica e as igrejas reformadas, como elas seguiram as principais doutrinas da Babilônia apocalíptica. O batismo de recém-nascido, que é um crime grave contra Deus, porque rouba de Deus o que Deus mais anseia ouvir do homem, que é a sua declaração de arrependimento, a declaração de fé, que eu chamo de declaração de amor a Deus, ok? O recém-nascido não faz essa declaração.
Por isso, toda pessoa que participa de igrejas que batiza recém-nascido, ele tem que procurar uma igreja de Jesus que mantenha o batismo de adulto que foi criado pelos apóstolos, que nós mantemos até hoje esse batismo. Ele não pode ter sido interrompido, ok? Tem que procurar uma igreja e se batizar, senão ele não fez a verdadeira confissão de fé em Deus. Bom, depois eu falo, o título é A Luta do Mal contra o Mal. Por que o anticristo resolve destruir a igreja católica? Tá bom? Ou por que o anticristo vai destruir a Babilônia apocalíptica? Falo que esse é o fim das religiões antigas, porque o anticristo vai unir as religiões, e eu falo que o Papa Francisco ele está trabalhando para a união das religiões. Eu coloco aí um artigo que comenta sobre isso, eu falo sobre esse ponto. Ele está fazendo isso e, infelizmente, as igrejas estão indo, né? Até pastores da Assembleia de Deus estão indo. Depois eu apresento outro artigo, Maçonaria e Catolicismo Juntos, onde diz que até o Papa Francisco ele foi anunciado primeiro no satanismo e depois o Vaticano anunciou. E eu apresento ali um site católico que ele reclama, por que o Papa foi anunciado primeiro no satanismo? Isso é um site católico, não deixem de ver esse artigo. Bom, depois o item 17.17.1 eu digo que os reis têm o mesmo intento para entregar o poder à besta. E essa mulher, ela reina sobre os reis da terra. Tá bom? Esse foi o resumo do livro 6.